E aí, meu aluno, minha aluna da Escola EOB, tudo bem com você? Eu espero que você realmente esteja bem. Para quem ainda não me conhece, eu sou professor estagiário de Biologia e de Ciências aqui na Escola EOB. E juntamente com a minha amiga Heloise, a gente vai estar trazendo hoje para vocês um pouco de um assunto muito legal, que é o assunto de evolução. Então vem com a gente e bora aprender ciências e biologia. O número de espécies de seres vivos que estão distribuídos pelas regiões do planeta é muito grande. Além das espécies atuais que a gente conhece, muitas outras espécies existiram no passado e hoje em dia não possuem nenhum representante na biodiversidade. A quantidade de espécies variou e continua a variar no decorrer do tempo aqui na Terra. Muitas espécies foram extintas e outras surgiram através de processos que definem a vida e ocorrem continuamente. Se a gente observar a onça-pintada, o tigre, o leão, o gato doméstico, o lince e a jaguatirica, nessas imagens abaixo, a gente percebe que eles são muito semelhantes, né, na sua aparência e também no seu comportamento. Isso porque eles fazem parte de um grupo chamado felinos. O parentesco evolutivo próximo entre eles que explica com que eles possuem essas semelhanças na sua morfologia, no seu comportamento e no seu DNA. Uma coisa a gente pode afirmar hoje em dia, através da ciência, é que os seres vivos evoluem. Desde o início do século XX, podemos ter esta ideia como sendo central dentro da biologia. Entender a diversidade de seres vivos sempre foi um grande desafio para os cientistas. Como essa diversidade surgiu, como ela se estabeleceu e como ela vem se modificando ao longo do tempo. Bom, muitas dessas ideias foram propostas para explicar esses processos, mas atualmente a ideia mais aceita é aquela que procura estabelecer o parentesco evolutivo entre grupos ou a história evolutiva dos seres vivos. Isso porque existem fortes evidências que corroboram o processo evolutivo, evidências de que ocorrem realmente modificações nos organismos ao longo do tempo, podendo levar ao surgimento de novas espécies, assim como à extinção de outras espécies. Ou seja, as espécies elas não são imutáveis como se pensava antigamente, em relação à descoberta de relações de parentesco. Bom, os cientistas eles elaboram hipóteses baseando-se no maior número de evidências possíveis. A observação de apenas um ou poucos aspectos pode levar a conclusões errôneas sobre o grau de parentesco evolutivo e, consequentemente, sobre a classificação dos organismos estudados. A classificação dos seres vivos ela se baseia nas relações de parentesco evolutivo entre eles e não corresponde simplesmente à tarefa de organizá-los em categorias. Então vamos observar agora, gente, essas imagens abaixo. Do lado esquerdo, este animal mais escuro é conhecido popularmente como Cecília. E do lado direito, a Amphisbena, este um pouquinho mais claro. Se você reparar, aparentemente esses animais são muito parecidos, não é mesmo? Olha só, eles lembram uma cobra, que é muito popularmente conhecida como cobra cega. Eles têm hábitos parecidos também, que é de escavar. Eles habitam embaixo da terra e eles praticam o escavamento de túneis. Também os olhos deles são cobertos, né, por uma camada e eles possuem o corpo cilíndrico, né, com a presença desses anéis em todo o corpo. Então, se eu for observar apenas essas características morfológicas, aparentemente esses dois animais eles parecem ser de um mesmo grupo, não é mesmo? Então, se fizermos um estudo um pouco mais aprofundado, percebemos que a Cecília ela faz parte do grupo dos anfíbios, ou seja, o parentesco dela está mais próximo atualmente dos sapos, das rãs, das salamandras. Já a Amphisbena, o grau de parentesco dela está mais próximo dos répteis, ou seja, dos lagartos, das cobras. Aí a gente pode perceber como a observação de apenas um ou poucos aspectos pode levar a conclusões errôneas. É necessário essa pesquisa mais aprofundada para compreender o grau de parentesco entre os seres Olá, vivos. aluno e aluna da Escola EOB. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Heloísa Farias, eu sou residente pedagógica pela UFRA de Capanema e meu amigo Luiz Adriel e eu estamos auxiliando o professor Mário na construção de aulas para as turmas de Biologia e de CFB na Escola EOB. Então, continuando a nossa aula sobre evolução, conceitos e evidências, a gente vai agora falar um pouco sobre os registros fósseis. Então, os registros fósseis eles são fortes evidências da evolução. Mas, afinal, o que são fósseis? Fósseis são registros deixados por seres que viveram lá no passado. E esses vestígios eles podem ser ossos, dentes, pegadas impressas em rochas, fezes petrificadas, que são chamadas de coprólitos, animais conservados no gelo, restos de organismos petrificados e vários outros. Então, existem alguns mecanismos de fossilização
que dependem de processos físicos e químicos para a conservação. O estudo dos fósseis, gente, ele permite que os cientistas eles possam deduzir o tamanho e a forma dos organismos, qual era o tipo de ambiente que aquele organismo habitava. Então, ele possibilita a reconstituição de uma imagem mental, possivelmente bem realista, daqueles organismos enquanto eles estavam vivos. É por isso que os fósseis eles são a prova de que nosso planeta ele já foi habitado por organismos, por seres vivos que são diferentes do que a gente tem atualmente no nosso planeta. E por isso, os registros fósseis eles são uma evidência muito importante e fundamental para a evolução biológica. Agora, existem algumas estruturas, né, que são mais facilmente fossilizadas do que outros. Então, estruturas mais rígidas, como conchas de molusco, ossos, são mais facilmente fossilizados, ou seja, são mais comuns de encontrar o registro fóssil. Agora, estruturas mais moles, como tecidos, vasos sanguíneos, são mais difíceis de achar o registro fóssil. Geralmente, esses tecidos moles eles são mais facilmente conservados através do congelamento. Aqui, a gente pode observar alguns tipos de fósseis. Nessa primeira imagem, a gente tem um fóssil de um inseto em amba, né, que é uma resina vegetal, e ela possibilita a fossilização desse animal. Esse animal ele vai ficar retido nessa resina e vai se passar vários anos e ele vai ficar muito bem conservado ali. E outro tipo de fóssil é esse que a gente consegue ver, né? Já é uma parte dura, já são conchas, são materiais mais resistentes. Então esse fóssil aqui, ele é um fóssil mais comum de ser achado. Agora a gente tem um fóssil desse pequeno mamute que foi encontrado na Sibéria. Ele é a partir de um processo de congelamento, e o congelamento ele conserva melhor essas partes moles, né, tecidos. E é por isso que esse fóssil desse pequeno mamute ele está muito bem conservado. Além dos fósseis, os órgãos vestigiais eles também são evidências da evolução. Então, os órgãos vestigiais eles indicam relação de ancestralidade entre os organismos. Eles são importantes para estabelecer as relações evolutivas entre as espécies. Aqui nessa imagem a gente tem a representação do tubo digestivo da espécie humana e do coelho. Nessa imagem a gente tem a presença de duas estruturas, tanto no tubo digestivo da espécie humana quanto no tubo digestivo do coelho, que são o seco e o apêndice vermiforme. Então, essa estrutura é considerada uma estrutura vestigial, um órgão vestigial. Nossos ancestrais remotos, eles tinham uma dieta predominantemente herbívora. E essas duas estruturas são importantes para armazenar micro-organismos que auxiliam na digestão da celulose, que é um polissacarídeo que está presente nos materiais vegetais, né, de difícil digestão. Com o passar do tempo, a linhagem que originou a nossa espécie ela foi inserindo outros tipos de alimentos na sua dieta. E já não foi tão interessante, tão funcional, vantajoso ter essas duas estruturas na nossa espécie. Já nos coelhos, nas lebres, que têm uma alimentação predominantemente herbívora, é interessante, é vantajoso para eles ter essas duas estruturas. Os seres humanos têm essa estrutura, só que ela regrediu com o passar do tempo evolutivo e ela está presente no nosso organismo e é considerada um órgão vestigial. Agora, a gente vai conhecer um pouco sobre as teorias evolucionistas, iniciando pelo pensamento de Lamarck. Mas antes de a gente conhecer quem foi Lamarck e quais as contribuições dos estudos dele para a evolução, a gente precisa lembrar que até meados do século XIX, a sociedade ocidental ela tinha um pensamento de que as espécies elas eram criadas por um ser divino. Então, tinha predominantemente o pensamento criacionista naquela época. O Lamarck ele foi um naturalista francês, que viveu entre 1744 e 1829. Então, ele iniciou, né, ele tentou primeiramente explicar a evolução de uma forma mais sistemática. Através do seu livro, intitulado Filosofia Zoológica, o Lamarck ele diz que o ambiente ele pode forçar mudanças de hábitos de um ser vivo, que pode levar ao crescimento de certas estruturas ou à atrofia dessas estruturas, em função do uso ou do desuso delas. A imagem é um exemplo clássico que explica o pensamento de Lamarck. Então, Lamarck ele acreditava que os ancestrais da girafa eles tinham pescoços curtos, mas que devido ao esforço para obter o alimento da copa das árvores que eram altas, esse pescoço ele sofreu uma alteração, ele começou a se alongar. A explicação para isso seria devido ao uso dessa estrutura. Então, para Lamarck, a utilização de uma determinada estrutura ia levar ao desenvolvimento dela. E, em contrapartida, se essa estrutura ela não fosse utilizada, ela ia sofrer uma atrofia, ela ia ficar atrofiada.
Além disso, para Lamarck, essa característica adquirida, que no caso da girafa foi o prolongamento do pescoço, né, devido ao uso dessa estrutura, ela seria transmitida para os descendentes desse ser vivo, que ficou conhecido como lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, Lamarck tem esses dois pensamentos, né, do uso e desuso e também da transmissão desses caracteres adquiridos. Hoje a gente sabe que essas características adquiridas elas não são passadas para nossos descendentes, mas a teoria de Lamarck ela foi muito importante para a gente compreender algumas outras questões, alguns outros aspectos relacionados à evolução, como a gente conhece hoje, que é a teoria mais aceita, a teoria proposta por Darwin. Então, o próprio Darwin ele chega a mencionar em seus estudos, né, contribuições do Lamarck para a compreensão do que a gente conhece hoje como adaptação, das relações adaptativas. Então, Lamarck ele foi um dos pioneiros a pensar na evolução de uma forma mais sistemática, que contribuiu, de certa forma, para o conhecimento que a gente tem hoje em relação aos estudos da evolução. Bom, outra explicação para a evolução foi dada por Charles Darwin, o famoso Darwin, no ano de 1859, e ele viveu na Inglaterra entre os anos de 1809 e 1882. Então Darwin, tanto quanto Lamarck, ele não conseguiu explicar a origem das variações nem os mecanismos de herança, pois ainda não havia conhecimento suficiente na época para isso. Mas a interpretação dele sobre a evolução através da seleção natural se mostrou muito correta e coerente. Então como é que Darwin explicaria a evolução das aves pernaltas através desta teoria? Vamos ver. Então imagine comigo uma população de aves que habitam um mesmo lugar. Bom, a gente sabe que elas não vão ser idênticas, não é mesmo? Podem haver aves com a perna bem comprida, assim como podem haver aves com a perna bem curtinha. Agora imagina que todas essas aves, elas se alimentem de peixes. Para elas capturarem o peixe, elas precisam entrar dentro da água. Ou seja, aquelas aves que possuem a perna bem mais comprida, bem maior, elas vão ter uma maior facilidade de entrar na água e capturar o alimento dela, que é o peixe. Agora, aquelas aves que possuem a perna mais curta, elas vão ter mais dificuldade de capturar os peixes. Ou seja, as aves de perna longa, elas vão ter uma vantagem em relação às aves de perna curta. As aves de perna curta vão encontrar muito mais dificuldade para obter seu alimento. Na natureza, gente, os animais bem alimentados, eles possuem maiores chances de alcançarem a fase adulta e de se reproduzirem. Logo, aqueles animais que têm mais dificuldade de encontrar seu alimento provavelmente não vão chegar à fase adulta e se reproduzir. Podemos compreender que as aves elas não desenvolveram as pernas compridas em resposta ao ambiente. Elas já nasceram com as características genéticas que a fazem ter pernas compridas na fase adulta. Um casal de aves com pernas compridas, ao se reproduzir, ele vai possuir maiores chances de gerar uma prole, filhos que também possuam as pernas compridas na fase adulta. Já aquele casal de pernas curtas, é muito provável que a quantidade da sua espécie vá se reduzindo cada vez mais até que ele seja extinto, devido a ele não ter facilidade de encontrar seu alimento. Ou seja, a natureza ela seleciona as formas mais bem adaptadas. Darwin chegou a estas conclusões após realizar uma memorável viagem ao redor do mundo, realizando diversas observações de diversas espécies em diferentes continentes e ilhas. Então nessa imagem você pode ver que ele saiu da Inglaterra, passou pela América do Sul, grande parte do Brasil, Uruguai, Argentina, e passando também pela Austrália, parte da África. Mas um lugar muito importante que ele passou foram as Ilhas de Galápagos. Foram nessas ilhas que ele encontrou uma espécie de ave que é conhecida popularmente como tentilhão. E em cada uma dessas ilhas, ele percebeu que os tentilhões eles possuíam características diferentes, principalmente em relação ao tamanho e formato do bico. E ele percebeu que o tamanho e o formato do bico estava diretamente relacionado com o tipo de alimento que aquela ave precisava se alimentar. Então foi através dessas observações que Darwin chegou à conclusão da teoria da seleção natural. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar mensagem pra gente, a gente está no grupo do WhatsApp. E não esqueçam de realizar a atividade que está no final do material complementar e enviar para o e-mail do professor Mário Célio. Até a próxima, pessoal!